Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Muitas pessoas necessitam de um milagre, na verdade. Seja um milagre de cura para uma doença, seja um milagre para a família, para que alguém se converta, seja um milagre na vida financeira, pois vive contando dinheiro para pagar as contas no final do mês. Todos nós necessitamos de algo de Deus. Se não for nenhum desses milagres, necessitamos de paz, proteção, consolo, conforto e o principal, a salvação. Todos, sem exceção, precisam de Deus por algum motivo. Por mais que a pessoa se recuse a acreditar que Deus existe, ela também depende de Deus. Sabe por quê? Porque se não fosse Deus, não existiria o ar para ela respirar. Mas, infelizmente, tem muitas pessoas que não acreditam que Deus é o Criador dos céus e da terra. Ontem, estava perto de duas meninas que deveriam ter mais ou menos 15 anos cada uma. Uma delas era católica e a outra evangélica. Começaram a falar da igreja e a menina católica disse que ela não gostava de ir à igreja e que os pais dela obrigavam ela a ir. A evangélica falou assim: "Isso é um absurdo. Você tem o livre-arbítrio para decidir se quer ir ou não à igreja. Já tentou conversar com seus pais?" A menina católica disse assim: "Não adianta, com a minha mãe não tem conversa. Todo domingo eu tenho que ir à igreja, mesmo sem querer ir." A evangélica disse assim: "Eu também não acreditava em Deus. E minha mãe sempre ia à igreja, mas não me obrigava a ir. Então eu não ia." Mais uma vez ela disse: "Vai ter um retiro de jovens na minha igreja e vai ser bem legal, tipo colônia de férias. Você quer ir?" E eu disse que sim. Quando essa menina chegou lá, ela disse que teve várias experiências sobrenaturais, mas ela não dava o braço a torcer em acreditar que Deus existe. O pastor perguntou se ela queria aceitar Jesus e ela disse que não estava pronta para isso. Mas ela passou a ir à igreja todos os sábados. Depois de algum tempo, ela disse que estavam em uma reunião grande que estava sendo transmitida pelas redes sociais e o pastor novamente perguntou a ela se ela queria aceitar Jesus e ela novamente disse que não estava pronta. Até o dia em que ela disse que tomou a decisão e aceitou Jesus por conta própria. Mas por que falei tudo isso para vocês? Porque nesta conversa entre essas meninas, podemos ver duas meninas novas em que uma delas não acreditava em Deus e quando ela foi para um retiro, teve experiências sobrenaturais. E a outra também, que parece não acreditar em Deus, mas vai à igreja obrigado, nunca teve experiências sobrenaturais. Você que não acredita em Deus, apesar dele não precisar, ele pode te mostrar que ele existe de várias formas, deixando claro que Deus não precisa provar nada para ninguém, mas tem pessoas que querem prova de Deus. Querem saber se realmente Deus existe. O rei Davi, em um dos seus salmos, escreve algo que vai nos ajudar a entender a mensagem de hoje. Salmos capítulo 34, versículo 8. "Provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele." Davi faz tipo um desafio para aqueles que não acreditam, que não querem dar o braço a torcer e que precisam de algo da parte de Deus. Ele diz: provem, ou seja, faça a prova de Deus, você que não acredita, e veja o quanto o Senhor é bom. Você pode, em uma oração, falar com Deus e pedir prova que Ele existe. Você pode experimentar da bondade de Deus na sua vida. Davi experimentou várias vezes da proteção, da bondade, da misericórdia, da paciência, da força, da fé e de tudo aquilo que ele necessitava de Deus. Esse homem experimentou com toda certeza. Davi, antes de assumir seu reinado, foi perseguido pelo rei Saul e passou por situações difíceis até de tomar decisões. Teve que tomar decisões muito difíceis, mas todas elas foram sábias. O Senhor colocou Saul praticamente nas mãos de Davi para que Davi pudesse matá-lo. Mas Davi disse que não mataria o ungido do Senhor, porque Saul tinha sido levantado por Deus para ser rei. Davi então tinha muito temor a Deus. Certa vez Davi estava fugindo de Saul e foi se refugiar perto dos filisteus, que eram inimigos declarados de Israel e conheciam muito bem Davi, pois foi Davi
que havia matado o Golias, que também era filisteu. Davi ouviu os comentários dos filisteus e temeu pela sua vida. Ele, usando de inteligência, se fez de louco para não ser morto. Fingiu-se de louco. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, versículos do 12 ao 15. Davi ouviu esses comentários e teve medo do rei Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, se fingia de louco. Arranhava as portas da cidade, deixando a saliva escorrer pela barba. O rei Aquis já não aguentava mais ver aquilo e disse aos seus homens: vejam este homem. Era preciso que me trouxessem esse louco para cá para agir como doido na minha frente? Já não temos malucos de sobra por aqui? O que esse doido veio fazer no meu palácio? Davi ali se fez de louco para salvar sua vida. Aí você deve estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Comecei a mensagem dizendo o que para vocês? Que todos nós, de alguma forma, precisamos de milagres em nossa vida, não foi isso? Em todas as áreas das nossas vidas, nós precisamos de algo, até citei algumas coisas. Davi precisou que os seus inimigos acreditassem que ele estava louco para que ele não morresse. Agora pergunto, mesmo ele se fazendo de louco, o rei de Gate não poderia dizer: foi ele que matou o nosso gigante Golias e agora está louco? Matem ele e acabem logo com a sua loucura. Ele poderia ou não dizer isso? Mas Deus até nisso protege. Até quando nos fazemos de loucos diante dos nossos inimigos, Deus prova que Ele existe. Muitos de nós já tivemos experiências negativas e positivas. Muitos até contam seus testemunhos na igreja e dos livramentos que Deus já deu. Eu mesmo já tive várias experiências de livramento de Deus na minha vida e já fiz prova dele. Agora pergunto, por que muitas pessoas não provam de Deus? Por que muitas delas deixam de receber milagres? Sabe por quê? Porque não conhecem Deus e não querem conhecer. Porque não querem dar o braço a torcer de que existe um Deus que cuida de nós. É por isso que a grande maioria das pessoas não recebe milagre. Aí você vai dizer assim, pastor, mas está cheio de pessoas na igreja que também não recebem milagres. Sim, verdade. Mas para essas pessoas falta a fé. Muitos dizem ter fé, mas não têm. Falar da boca para fora é muito fácil, mas crer e confiar em Deus é diferente. A partir do momento que a pessoa confia plenamente em Deus, os milagres começam a acontecer. Davi com certeza teve muitos milagres em sua vida, mas creio que o maior deles foi a proteção de Deus durante todo o período de guerra em que ele lutava. Quantas espadas, flechas e lanças tentaram acertar Davi e não conseguiram? Sabe por que não conseguiram? Porque Deus livrou Davi de todas elas. Assim como ele nos livra das mãos dos nossos inimigos. Se você precisa de um milagre e não acredita em Deus, faça a prova dele. Faça a prova que ele existe. E se você crê que ele existe, tenha mais fé nele, pois Deus opera maravilhas na vida daqueles que realmente confiam nele. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que verdadeiramente devemos confiar em Ti. O Senhor também nos mostrou que existem muitas pessoas que não confiam no Senhor e que não acreditam que o Senhor existe. Pai, que essas pessoas possam fazer prova de Ti. Que essas pessoas possam estar agora ouvindo esta mensagem e orando, pedindo ao Senhor uma prova sobrenatural que o Senhor existe. Naquele exemplo que eu dei, a menina não conhecia o Senhor e não acreditava, mas quando ela teve experiências, ela conseguiu, depois de um tempo, acreditar em Ti e até aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela. Então eu peço ao Senhor, meu Deus, que essa mensagem chegue ao coração de muitas pessoas e que elas possam verdadeiramente ouvir a sua voz, acreditar que o Senhor é um Deus que cuida, que salva, que liberta e que faz tudo do bom e do melhor para os seus filhos. Eu te peço, Senhor, que essa mensagem chegue ao coração de muitas pessoas. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.